Rabra xere sinterere que te rabra xere que te ore que te rabra xere serere que te rabra xere que te rabra xere que te sinterere que te rabra xere que te rabra. Amém. Aleluia. Ore que te rabra xere sinterere que te rabra xere que te rabra xere que te rabra xuriando. Obrigada, Pai. Glória sobre a nossa vida por tua graça. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esse domingo abençoado. Obrigado por esse culto de missões, Senhor. Poderoso. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado porque chegamos em paz. Obrigado porque você tem nos guardado. Oh, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Te amamos, Senhor. Te amamos, ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Será poderoso o que vamos receber. Amém? Você pode sentar. Olha para a pessoa que está do seu lado antes de você sentar e diz a ela: que bom que você veio. Que bom que você veio. É uma honra, é um privilégio poder louvar a Deus do seu lado. Que bom que você veio. Que bom que você veio, amada. Amém. Estamos no nosso culto de missões, amém? Tivemos um discipulado agora há pouco poderoso. Instruções divinas acerca de dízimos e ofertas para a gente. Amém. Como está escrito na palavra. E estamos no nosso culto de missões, amém? Amém. Você tem aprendido aqui que você é um missionário. Amém. Onde quer que você esteja, Jesus deixou o ID para todos nós. Você pode ser um missionário no seu trabalho, você pode ser um missionário da sua casa, você pode ser um missionário da sua rua, da sua escola, da sua faculdade. Amém. E hoje nós temos alguém muito especial nesse sentido para a nossa vida. É uma grande amiga, dentista profissional maravilhosa, poderosa, excelente mesmo. Amém, que tem cuidado da gente. E uma amiga de muitos anos, né? Na verdade, amiga da minha mãe, amiga da vovó Dalca aqui. E passou um bom tempo aí também ajudando minha mãe nesse rema prisional, né? Nesse trabalho. E alguém muito especial para falar para você nesse sentido que a gente tem batido nessa tecla aqui mesmo. Amém. Que nós somos missionários em qualquer lugar. Amém. Alguém que fala de Jesus no seu consultório. Amém. Alguém que fala de Jesus onde tem oportunidade. Amém. Onde é que tem oportunidade? Ah, irmã, tem oportunidade lá no presídio. Ela foi. Amém. Tem oportunidade lá no evangelismo. Ela estava lá. Amém. Tem oportunidade de você ir ali para o Haiti. Você quer ir? Ela foi. Então, Vanessa Guedes, fica de pé, Vanessa. Ela veio com a sua mãe, Rosinha. Fica de pé, Rosinha, para todo mundo conhecer. Você pode honrar a vida dela. Amém. Obrigada. Já já eu te chamo. Então, honra a vida dessa mulher, recebe tudo que ela tem. Ela veio compartilhar um pouco do que Deus tem feito mesmo. Às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus, eu não sei o que falar, né? Como eu vou falar de Jesus? Fala o que Deus tem feito na sua vida. Amém. É isso que ela vai fazer. Falar do que Deus fez na vida dela, do que Deus está fazendo, né? De acordo com a palavra. E isso abençoa as pessoas. Amém? Isso instrui pessoas, isso muda o destino de pessoas. Quem sabe o seu destino pode ser mudado nessa manhã. Amém. Uma palavra de Deus pode vir até você e mudar coisas dentro de você. E você despertar para coisas que precisam ser despertadas. Amém. Amém? Então eu creio, amados, que essa será uma manhã poderosa. Amém. Fica atento, não fica disperso, recebe tudo. Amém? Então Vanessa pode vir. Amém. É uma honra recebê-la. Obrigada pela honra. Obrigada. Bênção demais. E aí, tá funcionando aqui? Vocês estão me ouvindo? Graça e paz. É uma honra para mim. Ela esqueceu de dizer que eu sou ovelha deles também. Fui, né? Ovelha deles lá em Rio Doce durante muitos anos. E é uma honra realmente estar aqui. É uma honra estar com os irmãos. É uma honra estar com o corpo de Cristo, compartilhar os feitos do Senhor. Eu não tenho nada para contar sobre mim, nunca foi sobre mim e nem pelo que eu posso fazer, mas foi sobre uma descoberta. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Como ela disse, eu sou dentista de formação, mas eu me descobri missionária. Não foi de repente 30, como tem um filme, mas foi de repente missionária. Por quê? Eu confesso que eu fui um pouco lenta, talvez, em ter a percepção clara daquilo que Deus tinha para mim como propósito.
Mas amém que antes tarde do que nunca, não é? E eu vejo que tudo que Deus construiu na minha vida foi para descambar ou para culminar nesse tempo em que eu uso a minha profissão para servir ao Senhor também fora, né, da minha nação. Então eu recebi uma palavra profética. Eita, desculpa, louvor, vocês podem assentar-se. É a falta de hábito. Então eu recebi uma palavra profética no ano passado. Eu já tinha recebido algumas palavras e o quebra-cabeça foi como que juntando, né? Então, em meio a eu compartilhar a minha experiência, pode ser que com alguém tenha sido assim, ou seja assim, ou você pode, de repente, dizer, aqueles sonhos, aquelas visões, deixa eu montar esse quebra-cabeça. E foi bem assim. Eu sempre, que eu orava, eu via, eu tinha sonhos em outras nações, em campo de refugiados, e certa vez eu sonhando, eu vi claramente crianças negras, e aquilo tudo foi ficando guardado. Aí um dia eu recebi uma palavra profética, aquilo já mexeu. 2 meses depois eu recebi outra palavra profética, aí aquilo fez, eu tenho que considerar. Até um dos meus pastores lá da igreja, pastor Tarcísio, chegou para mim e disse, Vanessa, que aquele sotaque de carioca dele? Vanessa, que palavra foi aquela? Esse pastor, não sei não, ainda estou digerindo, não me pergunte o que eu não sei falar. E eu fui digerir, eu fui orar, eu disse, pai, que palavra tremenda sobre nações. Então, quando você recebe uma palavra, se você não entende, você tem que digerir aquilo ali. Porque o Senhor, Ele não dá nada em vão, Ele não dá sonho em vão, Ele não dá palavra em vão. Como diz a história, o Senhor tem muito o que fazer para ficar perdendo tempo em dar sonho para lhe distrair. Esse não é o nosso Deus. Nós temos um Deus de propósito, de aliança, que tudo que faz é com um propósito. Então eu disse, eu tenho que considerar essas coisas, e comecei a orar, e aí veio uma terceira palavra, né? Porque eu estava buscando, orando ao Senhor com diligência, e eu estava no meu quarto com a Bíblia aberta, e uma irmã ligou para mim, eu disse, eu tive um sonho com você. Eu lhe via no aeroporto, na fila de embarque. Agora eu achei algo muito estranho, porque você estava de branco. E eu olhava assim e dizia, mas por que Vanessa está de branco, Senhor? Ela vai viajar como dentista? E ela disse que ela mesma no sonho via as coisas e perguntava para o Senhor, e por que, Senhor? Já? Tão rápido? Ela já vai embarcar? E ela não sabia que eu tinha feito algumas perguntas ao Senhor. E tinha colocado como Senhor um propósito breve de me lançar naquilo que o Senhor já tinha falado. Porque aí agora eu já tinha entendido, amém? A irmã é lenta, mas não tanto. E aí eu estava já com uma viagem em vista e eu queria só uma palavra do Senhor para dizer, eu fiz 2 perguntas. Senhor, é através da minha profissão e é essa viagem esse ano, e a pessoa de branco e todo mundo e a pessoa me via dizendo já, e quando eu contei na minha igreja, você vai quando? Semana que vem, já era tanto já. Eu falei, tá bom, já não tem mais nem graça. Então, foi uma experiência tremenda de você ver algo se cumprir, né? Exatamente daquela forma. Então, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Por favor, a mídia, coloca o primeiro vídeo, por gentileza. Aí vocês vão assistir, vai sair ali, né? E em seguida eu falo alguma coisa mais sobre o Haiti. Acho que pulou alguma coisa. Então, esse... E agora a quantidade de gente que vem atrás da gente. Eles ficam chamando a gente blanc, blanc. Blanc é branco. Eles falam creolo. Esse é o pastor George e pastor Léo.
Essa é a equipe. Esse é meu consultório. Nós atendemos em vários lugares lá no Haiti, sempre em condições difíceis, vamos dizer assim. E aquelas primeiras pessoas que vocês viram, um senhor de cabelos brancos falando, é o pastor George, ele é um americano. E aí, mídia, ele deixou tudo nos Estados Unidos e foi morar nas montanhas do Haiti, por uma direção. Deus disse para ele, pessoas estão precisando de você nas montanhas do Haiti. E ele era viúvo, casou novamente. E ele e a esposa deixaram absolutamente tudo e foram para o Haiti, lá para as montanhas. Então, quando eu falei no vídeo, eles chamando um blanc, 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 eles foram colonizados pela França. O Haiti é uma ilha da América Central, próximo a Cuba. Numa mesma ilha, de um lado é a República Dominicana e na parte menor é o Haiti. E eles falam um dialeto chamado creolo ou creole. Então, eu sabia um pouquinho de francês, porque há muitos anos atrás, quando eu fui à França, eu estudei um pouquinho. Então, eu sabia falar bonsoir, como allez-vous? Coisas tipo, oi, como vai, bom dia. Muito pouco. Mas eu usava isso com toda a graça, principalmente com as crianças. Vai passar de novo, mídia? Sim ou não? Só um minuto. É ao vivo, a cores. Tá, pode até dar adiantadinha se quiser. Eles vão tentar mais uma vez. Se não conseguir, eu falo um pouquinho, tem outro vídeo institucional no final também. Então, eu me comunicava porque o que a gente quer é acessar as pessoas, né? Então eu chegava assim, falava. Quem ouvia a primeira frase, ela vai descambar no creolo aí era só aquilo. Mas aí eu ganhava a simpatia deles, porque eu já chegava falando na língua deles, entende? Missionário tem que fazer essas coisas também, né? Tem que ter essa maleabilidade, né? Então, esse é um local de atendimento da gente. Lá nas montanhas do Haiti. Essa é a enfermeira. E esse é meu consultório. Enfim, não tem problema. Vamos prosseguir. Como disse Flavinha, é ao vivo. Tem nada não, mídia. Vamos prosseguir. Então, eu fui para o Haiti vinculado a uma ONG chamada Nations Help. É uma ONG cristã que existe em Minas Gerais. Eles são ligados à Igreja Comunidade Cristã de BH, do pastor Neif. O pastor Neif é bem conhecido no meio cristão. E essa ONG surgiu no coração de um homem chamado Leonardo Paulino, que hoje é pastor. E ele trabalhava no mundo empresarial, ele era de uma multinacional, e o Senhor tinha falado com ele, socorra os meus filhos que estão morrendo nas nações. E ele, durante um tempo, como eu, ficou digerindo essa palavra para entender quem eram esses filhos. Um dia o Senhor disse, são as crianças. Os meus filhos que estão morrendo são as crianças. Então, a ONG dele, a Nations Help, tem esse foco. Atender crianças em condições vulneráveis nos países, nas nações. Mas, atualmente, eles têm uma base no Paraguai e lá no Haiti.
com perspectiva para outras nações. Mas ele é um homem que tem um coração no Senhor, ele é muito focado, ele não dá um passo sem que o Senhor dê todas as coordenadas, ele é muito diligente, né, em buscar o Senhor e receber a orientação certa. Então eu comecei o processo, porque não é simplesmente eu quero ir. Não, você preenche um questionário, você manda uma carta pastoral, eles avaliam você. Ele liga para o pastor. Eu jamais imaginei que alguém fosse ligar para o meu pastor. Aí um dia o pastor disse, ligaram para mim, querendo falar de você. Eu disse, foi, pastor. E o senhor disse o quê? Olhe bem. Ele disse, não, eu falei que você está liberada, você pode ir. E assim foi, fizemos essa conexão. E lá no Haiti, só para vocês entenderem, o Haiti é um país que tem muitas peculiaridades. É um país de colonização francesa, mas é um país muito pobre, porque foi meio que abandonado, né? E eles têm um histórico espiritual que nós compreendemos, que influencia muito no natural. Eu vou dizer no passado, porque eu sou uma mulher da fé, amém? Eles tinham uma ligação com a prática do voodoo. E a prática do voodoo, ela sacrifica pessoas, não é somente animais. Eles usam essa prática. E lá no Haiti é uma condição de pobreza muito grande. Para vocês terem ideia, só existe 2 escolas públicas em Porto Príncipe, que é a capital. Não existem muitos hospitais públicos, só tem uma faculdade. Então, uma pessoa, se ela quiser estudar, ela tem que pagar para estudar. Se ela quiser ir ao médico, ela tem que ter dinheiro para ir ao médico. Não existe posto de saúde, não existe Ministério Público, para vocês terem a ideia, a dimensão do que é. Não existe coleta de lixo. Então, a gente anda pelas ruas de Porto Príncipe, são muito lixo nas calçadas. O abastecimento elétrico é muito precário, tanto faz você ter luz como não ter. Se você quiser ter uma geladeira abastecida, você tem que ter um gerador na sua casa, porque a qualquer momento pode a luz acabar. Então, tem muita pobreza, muita dificuldade, e existem muitas ONGs que estão lá no Haiti fazendo a sua parte, como a New Life for Kids, que é uma ONG americana que está lá há 38 anos, é uma ONG cristã, e essa ONG que eu fui, a Nations Help, está ligada a essa ONG. Então, uma ONG maior, que tem uma estrutura maior, eles compram containers de alimentos e trazem. Então, comprar um container de alimento não é fácil, transportar, pagar as taxas, trazer esse container até a ONG para suprir as crianças não é muito fácil. Então, o pastor Léo é um homem muito cheio da palavra e ele faz conexão. Então, ele se ligou a essa ONG para pegar experiência e, ao mesmo tempo, acesso, né? E colabora. Tanto é que, na minha ida, eu não atendi as crianças da Nations Help, que foi a ONG que eu fui. Eu atendi as crianças da New Life. Por quê? Porque eles têm muitos pacientes cadeirantes lá. É uma ONG que acolhe crianças em condições de vulnerabilidade e muitos pacientes especiais. Paralítico cerebral, síndrome de Down, paciente com algum tipo de deficiência cognitiva e motora, e eles têm toda uma estrutura, eles têm fisioterapeuta, eles têm enfermeiros, auxiliares, né, na verdade, enfermagem, que dão suporte para essas crianças. E se elas estivessem nas suas casas, elas estavam à míngua, por falta de alimento e por falta de um cuidado médico adequado. Então, a prioridade foi eu atender as crianças dessa ONG. E eu comecei atendendo os pacientes especiais, eu atendi na própria cadeira, né, da cadeira de rodas. E assim foi. E foi um tempo muito precioso. E eles se alegraram muito, porque, apesar de nós não termos um consultório todo montadinho, bonitinho, eu atendi no que eu tinha. Então, lembra que eu disse que, na verdade, tudo que Deus vem fazendo na vida da gente é uma preparação?
Então, eu fui militar por 6 anos. Eu fui do Exército. Então, eu aprendi a trabalhar em condições inóspitas, num consultório de campanha, né? Então, um treinamento que eu nem sabia, mas que estava me preparando para o que eu vivo hoje, né? Para o que eu vivi hoje. E foi muito precioso esse tempo. Na missão, assim, eles são muito organizados. Nós tínhamos oração de manhã e de noite, sempre tínhamos uma palavra. Era que um treinamento para a equipe missionária que estava lá. E o pastor Léo, a sua esposa, eles têm esse cuidado. Não é simplesmente ir para fazer coisas naturais. Eles na verdade, Vanessa, primeiro é o espiritual, depois é o natural. Então, todo dia a gente tinha oração de manhã, de noite. Ele ensinava a palavra, ensinava para a gente sobre missões. Um pouco do que eu vou compartilhar aqui é o que eu aprendi também com eles. E depois a gente saía. Então, nós, como voluntários, a gente banca toda a nossa viagem, passagem, hospedagem, e a gente leva também doações. Porque a gente vai não só nas ONGs, mas a gente vai nos orfanatos e nos hospitais. E a gente leva de tudo. Sandália, medicamentos, roupa, calcinha, cueca, infantil. Você pode dizer, como assim? Infelizmente, o grau de pobreza é tão grande que entre comprar alguma coisa pequena ou grande, eles compram ou eles usam uma roupinha, não é uma camiseta. Não é raro você ver uma criança com uma camisa de adulto. Mas se ela levantar os braços, você vê que ela não está com a roupa íntima, ela não está com a roupinha de baixo. E isso, como eles não têm sistema de esgoto, então anda descalço, pisa e senta bom, não precisa, né? Todo mundo entendeu. Então, eles têm muitos problemas de pele, muito problema de saúde por conta disso. Então, na minha segunda viagem, a gente levou, fizemos uma campanha, levamos muita calcinha, muita cuequinha. E falando, né, de segunda viagem, aconteceu algo bem inusitado. Eu fui nessa primeira viagem e, como eu disse, todo dia nós tínhamos oração e num dia pela manhã, na oração, eu tive uma impressão no meu espírito que Deus queria nos surpreender. E eu compartilhei isso com o grupo. Eu disse, pastor, eu tenho uma palavra. O Senhor falou comigo que o Senhor quer nos surpreender. Então, eu estimulo cada um dos colegas lá, né, a ter uma expectativa no Senhor de que Ele vai fazer algo. Então, nós saímos para fazer o nosso último dia de atendimento lá naquela ONG, onde eu falei, a New Life, que é uma ONG maior, lá eles têm gerador, lá eles têm quartos com ar-condicionado, eles têm uma estrutura muito grande, porque estão lá há 38 anos, então, glória a Deus, já cresceram, né, nessa estrutura também. Quando nós chegamos lá, veio um senhor de cabelos brancos, olhos azuis, com uma roupinha de padre, sabe? Aquela, eu não sei como é o nome, vocês me perdoem. Mas aquela roupinha que tem uma golinha aqui branquinha. Clerical. Obrigada, irmã. Clerical. Aí, quando aquele homem apareceu, o pastor Léo, nosso líder, fez... George, my dear friend. Aí abraçou e foi aquele manto, a gente ficou olhando assim, né? Pronto, começou o manto. Aí foi palavra, foi oração, vem cá, como vai, ore pela minha equipe. Resultado, quando a gente olhou, não dava mais tempo de atender as crianças. A gente, e agora, pastor? Aí disse, não, essa hora as crianças já vão servir o almoço. Isso não tem problema, a gente vem amanhã, vocês vão atender. E, pastor, eu quero trazer minha esposa e meu filho e, como que diz, vai ser outro manto, né, pastor? Vai ser outro manto. E assim foi outro manto. E aí, nesse dia, ele expressou, o pastor George é aquele que está nas montanhas, que vocês viram de cabelo branco, ele expressou o desejo de montar uma equipe para atender, não em Porto Príncipe, mas num lugar mais distante a 8 horas da cidade onde eu estava, Porto Príncipe. Nas montanhas onde ele está morando agora, porque lá também não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada. E aí ele pediu para eu entrar em contato, eu comecei a tentar entrar em contato com as pessoas para levar para atender, porque eu já estava indo embora, eu já estava voltando para o Brasil, entendem? E eu sei que o manto foi grande, e ele disse, no momento de oração, o pastor Léo olhou para mim e disse, Vanessa, eu acho que o Senhor quer que você venha. Aí mas eu estou indo embora amanhã. Ele disse, eu acho que o Senhor quer que você venha. Se o Senhor quiser que você venha para o Haiti, você vem?
Aí eu disse, pastor, Deus tem o meu coração, mas Ele sabe que eu não tenho condição de voltar. Porque eu tenho uma vida, um consultório, eu estava pagando minha passagem, deu para entender, né? E uma agenda para administrar. Aí, pastor Léo disse, eu quero orar por... Pastor Jorge, o de cabelo branco, disse, eu quero orar por ela. Aí veio orar por mim, ele e a esposa, foi outro manto. Aí ele começou, ele fez igualzinho no Brasil, eu fiz antes de ir. Eu chamo o dinheiro do norte, do sul, do leste e oeste, tudo suprido para ela vir, não sei o que, Nisso, uma menina tinha pedido a minha conta corrente. Me dê aí os seus dados bancários. Aí, meio incrédulo, eu passei. Quando terminou esse manto todinho que eu pego o celular, uma transferência de R$7.000 para eu voltar em menos de um mês. E eu já vim para o Brasil com o dinheiro de voltar para o Haiti. Então, só o Senhor poderia ter feito isso, sabe? E foi algo inusitado. Lá na nossa igreja, eu sou da Zona Norte, nós estamos declarando que estamos no ano do incomum. E verdadeiramente eu já provei do incomum na minha vida. Não precisa parar aqui, né? Pode continuar. O incomum, o extraordinário. Mas, enfim, eu desfrutei de algo totalmente incomum na minha vida. Receber uma oferta grande já é uma surpresa. E tão grande. E, enfim, então eu voltei, foi a segunda viagem. E aí eu nem fiquei em Porto Príncipe. Nós chegamos e embarcamos no dia seguinte. E toda essa minha segunda estadia foi nas montanhas. E naquele consultório que vocês viram, eu estava atendendo. Amém? Como o cronômetro está correndo contra mim, mas enfim, eu precisava, né, compartilhar e contar para vocês entenderem como é que tudo se deu, né, e que isso seja uma inspiração para você. Coisas incomuns ainda podem acontecer esse ano, amém? O ano não terminou, o Deus que me levou é o Deus que pode lhe levar, é o Deus que pode fazer, amém? Não há impossíveis para o Senhor em nenhuma das suas palavras ou promessas. Então, por gentileza, abra a Bíblia em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 16. Eu não quero deixar de compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho plena convicção que agora mesmo o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Eu creio que agora mesmo o Espírito Santo está testificando no coração de vocês. Pessoas que diziam, mas não, comigo não, querido, eu também já disse isso. Olha, eu confesso até que eu disse para os meus pastores, eu pensava que isso acontecia na vida de vocês. Não vou mentir, né? Eu falei a verdade. Eu achei que essas coisas, essas ofertas extraordinárias, o sobrenatural era só com vocês. Mas eu posso dizer, acontece com pessoas, né, que não têm, vamos dizer assim, nenhum renome, né, com pessoas totalmente comuns como eu e você. Amém? Então, em Gênesis 13, 16, diz assim, eu vou correr um pouquinho porque eu não quero deixar de fazer o que o Senhor colocou no meu coração. E diz, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. O Senhor deu essa palavra a Abrão, quando profetizou sobre a vida dele que, apesar da natural esterilidade que ele e a sua esposa tinham, o Senhor deu uma palavra de que faria deles tão prósperos, frutíferos e num número tão grande que ele disse, se é possível você contar o pó da terra, você vai poder contar a sua descendência. Se não for possível, saiba que você também não vai poder contar. Amém? Então, lá em Gênesis 17, 7... eu quero só embasar o que eu vou contar, o que eu vou falar para vocês agora. Gênesis capítulo 17, no versículo 7, diz assim, no versículo 6. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, no plural, e de você procederão reis, no plural. Amém? Então, essa palavra prolífero quer dizer fértil. Era uma palavra totalmente incompatível com a realidade de Abrão.
Ele era estéril e a sua esposa... Aliás, sua esposa era estéril, eles não tinham filhos, eles já tinham uma idade avançada. Quando a gente fala ele era estéril, não é que ele era estéril, mas a sua condição natural estava mais para infertilidade ou para não frutificação do que para a frutificação. Amém? É isso que eu quero dizer. E em Jeremias, no capítulo 13, versículo 11, então essa palavra prolífero era algo naturalmente impossível. Então, se você olha para a sua condição e diz, não, mas essa palavra que o Senhor deu, não tem como acontecer. Não, mas isso que o Senhor falou é impossível comigo. Saiba que Abrão também disse isso. Ele pode não ter verbalizado, mas que ele pensou, ele pensou. Como assim? Não é? Então, em Jeremias, no capítulo 13, no versículo 11. Aí você já sabe da história, né? O Senhor fez uma aliança com Abrão, trocou o nome dele de Abrão para Abraão, né? Substituiu o nome da esposa dele por Sarai, de Sarai para Sara. E você sabe o que aconteceu, ele gerou um filho, ele foi fiel ao Senhor, quando o Senhor pediu o filho, ele ofereceu, e aí, depois seu filho cresceu, e ele prosperou, e ele casou, ele teve filhos, e aí a gente já está aqui bem adiante, mas essa palavra tem a ver com Abraão, amém? E tem a ver com a descendência de Abraão. Que diz, assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Então veja, a palavra renome, ela quer dizer um bom conceito que resulta dos feitos ou virtudes incomuns, fama e reputação. Então aqui, aquele casal que não tinha condições de gerar filhos, já tinha gerado uma nação. Que já era o povo de Israel. E o Senhor e o Senhor diz aqui, né? Que assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com toda a comunidade de Israel e Judá. Fiz com que elas se apegassem a mim. Para que eles fossem um povo de renome. Na verdade, o que é isso aqui, Vanessa? Isso aqui é missões na Antiga Aliança. Missão? E tem missão na Antiga Aliança? Tem. O Senhor fez de um povo, uma nação, para fazer propaganda dele na terra para as outras nações. Amém? O Senhor separou uma nação para fazer propaganda dele, para mostrar o seu renome, a sua fama, o seu poder, o quão extraordinário e incomum é esse Deus. Amém? A gente às vezes tem essa sensação equivocada de que missão só está relacionada ao Novo Testamento, para a igreja. Amém? Mas não é. O conceito de missão é um encargo, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um dever, é uma obrigação a executar. Então, o povo de Israel tinha essa obrigação, fazer propaganda de Deus para as outras nações. Amém? Vamos ver isso lá em 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Então, aqui é uma amostra de que Salomão está fazendo bem feito o seu papel, fazendo propaganda de Deus, amém? Ao ponto de atrair outros reis. Lembra a palavra que nós lemos? Para atrair nações, reis. E assim se cumpriu. 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. A rainha de Sabá soube da fama. Está como na sua Bíblia? Fama, amém?
A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor. Olha só. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Versículo 3. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele faria no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Oh, aleluia! Ela ficou impressionada. Ei, Salomão estava fazendo propaganda do Deus Todo-Poderoso, daquele que deu uma palavra para Abrão, que nem tinha condições de gerar filhos. Amém? Amém. Olha, se sua vida tem impossibilidades, eu estou aqui para dizer que é possível. Amém. Amém? Minha mãe é testemunha de coisas sobrenaturais que nós vivenciamos por causa do propósito. Quando eu disse aqui no início que não tem a ver comigo, nada que o Senhor tem para fazer, que Ele tem a ver comigo e com você, com a nossa habilidade, com a nossa beleza, com a nossa formação, com o fato de sermos tão articulados ou tão bons o suficiente, tem a ver com o propósito. Porque você acha que eu não me perguntei, Senhor, tem tanta gente melhor para ir para esse negócio, que já fala inglês bem, ou que, sei lá, que tem mais condições. Você acha que eu também não disse isso para o Senhor? Senhor, por que eu? Amém. Mas não tem a ver comigo. Amém. Tem a ver com o propósito. Amém? Amém? E aí no versículo 7... visitante ficou impressionada. 6. E ela disse ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Versículo 7. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Aleluia, aleluia. A nação de Israel, querida, ela foi chamada para fazer propaganda de Deus nas nações e atrair os povos ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, ao Deus Jeová, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Essas eram as missões da antiga aliança. E na nova aliança, com quem está essa bola? Com a igreja. Na antiga aliança, era uma ação centrípeta. As nações vinham a Jerusalém. Na nova aliança é centrífuga. A igreja vai às nações. Amém? Nós não podemos, querido, nos furtar dessa responsabilidade. Nós temos que ir. Quando eu estava fazendo, né, a minha preparação para ir, eu tive que orar ao Senhor, lógico, né, para levantar os recursos e o material também que eu precisava levar para fazer o meu atendimento. O Senhor me deu as estratégias. Eu acionei alguns colegas que fizeram especialização comigo e eles pegaram de pronto e eu comprei material todo e eu tive que dizer, tá bom, para. Por quê? Porque eu não ia ficar com o dinheiro que tinha sido destinado para a compra de material. E a quantidade de material, eu tinha um limite na mala. E o tempo também que eu ia atender, eu já sabia que era suficiente, eu tive que mandar as pessoas pararem. Depois, o Senhor me deu uma estratégia de fazer uma contagem regressiva no Instagram, e eu fui começando a postar tudo aquilo, a minha mala cheia de coisas e tal. Se vocês forem lá no meu Instagram, van_guedes.orto, ainda está lá, vocês podem ver a contagem regressiva. E nessa contagem regressiva, pessoas foram se agregando a mim, irmãos em Cristo, e pessoas também que não compartilham da mesma fé. Eu quero semear na sua vida, os irmãos, né? Outra pessoa faz, eu quero contribuir com você. E
Foi chovendo o dinheiro necessário. E eu dizia, Senhor, Pai, eu não serei envergonhada. Eu vou, e toda igreja que eu for lá, eu vou semear. Eu vou semear na vida do pastor Léo e da esposa. Eu coloquei alvos de ofertas. Pai, eu vou ser suprida e eu vou ofertar. Onde eu pisar naquela nação, eu vou ofertar. E assim o Senhor me supriu em tudo. Completamente suprido. Entende? Você só precisa para se mover de uma palavra. E na hora que você se move de uma estratégia. Mas tudo o Senhor vai dar. Olha, era impossível eu receber uma oferta em dólar. Aí foi o que aconteceu. Um dia eu estava lá, orando, de joelhos, tal, me quebrantando, já na minha preparação, né? Aí eu veio aquela coisa, chame dinheiro. Aí eu não vou chamar chamar dinheiro de joelho, não, vou ficar de pé. Aí fiquei de pé, dinheiro venha do norte, do sul, do leste, do oeste, dinheiro venha para minha mão. Dólar venha para minha mão, euro venha para minha mão. Depois que eu disse dólar venha para minha mão, eu disse, mas como é que o dólar vai vir para minha mão? Ninguém vai ofertar minha mão. Mas amém, dólar venha para minha mão, dinheiro venha para minha conta. Eu já tinha falado mesmo, amém, né? O mundo espiritual já tinha ouvido, a ordem já tinha sido dada, acabou-se. Aí tá, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira eu fui para academia. Quando eu voltei, que eu cheguei na minha casa, que eu olho, em cima da mesa, tem uma mesa de vidro assim, uma nota verde. Aí eu, ô mamãe, isso é dólar? A mamãe, foi minha amiga da ginástica, da hidroginástica que disse, leve e dê para sua filha. Aí eu, meu Deus, eu botei a nota de dólar na mão e fotografei. Gente, a palavra é real. Eu achava que só conhecia com ministros famosos, com gente assim, cheia da fé, feito Dalca, povo já viajado. Não vou mentir. Nunca que eu imaginei que esse negócio de chamar dinheiro dava certo. Eu fiz pela fé, porque eu estava orando. Se o Espírito Santo mandou, chame dinheiro, eu me levantei e chamei dinheiro. Aí aproveitei e chamei dólar. Eu fiquei incrível. No outro dia eu disse, mamãe não sabia. Minha mãe não sabia de nada. Ela vê, eu nem saio do quarto, né? Eu acordo e fico lá, só saio quando eu já estou livre para falar e atender telefone, essas coisas. Eu fico lá no meu quarto, né, mãe? Aí, quando eu disse, mamãe, segunda-feira eu orei, eu chamei dólar. Aí a mamãe, pois, e ela mandou dizer que era para você. Porque as amigas da hidroginástica da minha mãe mandavam creme dental, escova de dente. Eu dizia, olha, isso aqui é para as crianças, isso aqui. Então eu respeitava, se era para criança, era para criança, se era para comprar material, a gente comprava. E se era para mim, era para mim, amém? Aleluia. Então, por favor, abra lá em Mateus, no capítulo 21. Aleluia, Deus é bom demais. Amém, Deus é bom. Então, essa consciência que a gente tem que ter de que eu tenho um pequeno defeito, não tenho força para abrir isso. Obrigada, Vanessa, porção dobrada. Então, a gente não pode andar distraído a respeito dessa responsabilidade que nós temos, né? Porque a gente sabe que infelizmente, o povo de Israel se perdeu, né? Salomão se perdeu depois do seu propósito, né? Ele começou bem, ele foi tão firme, né, com o Senhor. Ele fez propaganda do reino, a propaganda deu certo. Nações vieram, reis vieram. A mulher ficou impressionada, e eu creio que não só ela, como outros que tiveram acesso a ele, mas eles se perderam. Mas a gente não pode se perder. Amém? A gente não pode se perder, porque nós estamos às portas da segunda vinda do Senhor. Nós precisamos ser mais sérios com isso. A gente precisa ser mais sério com missões, amém? A gente tem que ser mais firme, mais focado. As pessoas conversam comigo às vezes lá na igreja. Aí, como é que tá? Claudinha, do pastor de igreja, chegou para mim. E aí, Vanessa, como é que tá? Eu digo, Claudinha, eu durmo e acordo, eu só penso em nações, eu só falo em nações, eu só quero ganhar dinheiro para mandar, eu quero guardar dinheiro para ir. Eu só penso nisso, minha gente. Eu não vou mentir, eu só penso nisso. Eu oro e digo, Pai, me dê estratégia para ganhar mais recursos. Por quê? Porque essa é uma atribuição nossa.
Sabe, querido, a gente não pode se fugir a isso. Não pode se distrair do nosso propósito. Então, em Mateus, no capítulo 21, no versículo 33, do 33 ao 45, essa é uma parábola que tão engraçado. Eu sempre, quando eu sou chamada para ministrar, a gente fica orando, quando já tem o tema, amém. Eu já tinha um entendimento que era sobre missões. E o Senhor já tinha colocado alguma coisa no meu coração, mas não tinha fechado. Aí um dia eu estava na minha devocional, quando eu li isso aqui, o Senhor disse, é isso aí. Amém? Quero que vocês saibam que essa é uma palavra de Deus para vocês. Para mim também, para vocês, para essa igreja. Para um despertar. Eu não estou dizendo que vocês estão sendo negligentes, eu não sou profeta, nem quero vestir a capa de... Mas eu quero dizer que essa é uma palavra que Deus deu para eu compartilhar com vocês. Amém? Então recebam isso com o coração aberto de que o Senhor está falando algo. Porque eu creio que nessa manhã algo novo Deus vai fazer. Amém? No sentido dessa porção do corpo que se reúne aqui em Jaboatão dos Guararapes. Deus tem algo para essa igreja. Amém? Aleluia. Mateus 21, 33 diz, ouçam a parábola. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Versículo 40. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que deem a sua parte no tempo da colheita. Versículo 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que lhe dê os frutos do reino. 45. Quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que estava falando a respeito deles. Vocês ouviram o que a gente compartilhou do Velho Testamento, que o povo de Israel foi um povo separado para servir ao Senhor e fazer propaganda de Deus, mas eles se perderam. E no versículo 41, ele diz, arrendará a vinha a outros lavradores que deem a sua parte no tempo da colheita. Eu tenho uma informação preciosa para lhe dar. Nós somos esses outros lavradores. Amém? Do Senhor é a terra, tudo que nela há, mas Ele entregou ao Filho do Homem. Ele entregou a nós, e nós somos esses lavradores. Amém? Israel se perdeu no seu propósito, e o Senhor disse que tiraria deles e daria a outro povo. Nós, a igreja do Senhor, nós que não somos judeus de nascimento, nós não somos judeus de origem judaica, de família judaica, mas nós somos o Israel do Senhor hoje. Nós somos os herdeiros de Deus hoje, nós somos o povo de Deus, a quem Ele confiou lavrar. Amém. Nós somos os trabalhadores, querido.
a terra, as nações da terra, nós precisamos devolver ao Senhor Jesus. As nações da terra precisam ser alcançadas para a gente dar a Jesus o resultado da sua semeadura. Existe uma canção da Fernanda Brum. Eu não sou cantora, viu? Eu sou adoradora. Mas diz assim: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Quem sabe canta. Para que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Amém? Essa canção, ela é linda e ela fala exatamente disso. Nós precisamos dar ao Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. Você leu que o dono da terra, ele criou todas as condições necessárias para arrendar a terra. No início da parábola, ele diz assim: um proprietário da terra que plantou uma vinha, que colocou uma cerca, que cavou um tanque para prensar as uvas. O Senhor, Ele já deu a nós todas as condições necessárias. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos remiu e nos deu uma condição de autoridade para entrar nas nações e declarar: eu vou entregar você para o Cordeiro. Amém. Amém? Lá no Haiti, alguns irmãos saíram numa madrugada para orar numa praça. E essa praça, ela foi utilizada também para sacrificar crianças por um antigo ditador daquela nação. E esses irmãos foram lá orar, clamar e declarar que naquele lugar onde crianças tinham sido sacrificadas, nós ergueríamos tronos de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Nós precisamos, querida, essa responsabilidade é nossa. O Senhor já deu. E você vê no final da parábola que os fariseus entenderam que o Senhor estava falando dele. Que aquela tinha sido tirado deles o privilégio de pregar o Evangelho. O privilégio de fazer propaganda de Deus, de falar do Deus vivo. Essa era um propósito de Israel. Mas foi tirado porque eles fizeram como diz a parábola. Né? Mataram até o filho do dono da terra. Né? E fazendo uma alusão ao Senhor Jesus. Por favor, não estou dizendo aqui que os judeus mataram Jesus. Amém? A Bíblia, o Senhor Jesus diz que ninguém me tira a minha vida eu entrego. Não estou dizendo aqui que os judeus mataram Jesus. Não é essa a ideia, né? Mas que surgiu no meio da liderança judaica da época a ideia, sim, de matar Jesus. Amém? E o que acontece com a igreja hoje? Nós temos essa responsabilidade. Está sobre nós. Por fim, eu queria que você abrisse em Marcos, no capítulo 16. Por favor, mídia, prepara o segundo vídeo. Por gentileza, vamos ver se esse passa. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 16... versículo 14, é muito conhecida essa passagem, mas eu quero ler, e eu gostaria que cada um de vocês tomasse para si essa responsabilidade. Como Flavinha falou, nós fazemos missões em qualquer lugar. Graças a Deus eu já tive a honra de ganhar muitos pacientes meus para Jesus, de falar, de abraçar, de amar, de dar Bíblia. Outro dia eu encontrei uma e disse: doutor, eu ainda tenho aquela Bíblia que a senhora me deu. Eu nem lembrava que tinha dado uma Bíblia para ela. Amém? O nosso campo é onde quer que a gente encoste, onde é que a gente fique. Mas eu sei que tem pessoas aqui que têm chamado missionário. Eu sei que tem pessoas aqui que já tiveram percepções a respeito daquilo que Deus tem para você. Eu quero lhe dizer, saia da moita hoje.
Porque existe uma colheita, existe uma responsabilidade, amém? Que nós temos em entregar para o Senhor as nações da terra. Amém? Então, no versículo 16, versículo 14, diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Eu tinha grande expectativa de ver o Senhor fazer milagre através das minhas mãos. E eu sempre declarava isso. Quando eu fui, na primeira viagem que eu fui para o Haiti, nós fomos para a igreja num domingo de manhã. E tinha um homem lá com o pé bem inchado, né? Assim, sem estar com o calçado adequado. E aquilo me inquietou, disse: eu tenho que orar por esse homem, eu tenho que orar por esse homem. Eu fiquei, né? Eu tenho que orar, o Senhor tem que manifestar, eu vim para isso, né? A gente fica inquieto, né? Vai acontecer alguma coisa. E aí, quando terminou, eu pedi para o menino perguntar para ele se eu podia orar por ele. Primeiro eu perguntei se ele cria em Jesus. E que Jesus ainda pode fazer milagre, se ele cria. Ele disse que sim. Aí eu perguntei se eu poderia orar. Mas, rapaz, eu peguei com o pé, eu fiz igual o pastor Humberto. Eu peguei no pé daquele homem, assim, eu não podia apertar, né? Mas eu peguei, assim, com um desejo tão grande de ver manifesto um milagre. Eu nem sei se ele creu muito, sabe? Mas eu sei que eu criei. Aí, no outro dia, a gente ia atender pela manhã, e a gente estava naquela área lá onde vocês viram, né? Isso foi nas montanhas, na segunda viagem. Eu não sei se eu falei que era na primeira, mas se foi na segunda. E aí a gente estava naquela área lá, organizando para o atendimento. Aí o pastor Léo disse: essa daqui, aí, Vanessa, olha, aquele homem está ali dizendo que você orou por ele ontem, ele foi curado. Eu: o quê? Cadê ele? Sabe, querido, a gente precisa ir com essa expectativa. Nós já temos as ferramentas. Lembra que o Senhor preparou tudo. Ele cercou a terra, Ele preparou o lagar para pisarem as uvas, Ele construiu a torre de vigia, né? Esses elementos, eles sinalizam para coisas que o Senhor já disponibilizou para a sua igreja. Amém? E o chamado, sabe, quando eu fico pensando, né, só penso em nações, aí tem hora que eu digo: Senhor, quem mandou você inventar isso? Eu não estava tão bem aqui, na Zona Norte, eu ia para o presídio com Vânia, estava tudo certo, né? A gente ia evangelismo de hospitais, então estava tudo bom, estava bom assim. Que invenção foi essa de me mandar para as nações? Agora eu só quero ir. Agora você tem que arrumar dinheiro, porque eu só quero ir. Né? E eu estou assim. Então você é consumido pelo chamado. Se deixe consumir, querido, pelo seu chamado, seja ele qual for. Minha mãe é uma mulher que é consumida pelo chamado dela, o chamado dela de Ministério de Socorros. Ela é consumida, tem hora que, onde ela vai? Mas eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Mamãe, calma, peraí, vai ver, mamãe vai dormir, vai, eu boto ela para dormir, vou tangendo ela, vai dormir, vá, mamãe, larga essa máquina. Ela é consumida por isso. Eu e você, a gente precisa ser consumido pelo nosso chamado. Se é um pastor, ele tem que ficar, né? Eu quero cuidar, eu quero ver. Vamos lá, vamos chegar junto. Seja consumido pelo seu chamado. O meu chamado tem me consumido. E principalmente quando eu penso que um dia eu estarei diante dele. Amém. E ele vai perguntar o que foi que eu fiz com o meu chamado. Amém, querido? Um dia todos nós estaremos diante do Senhor e precisamos estar imbuídos dessa convicção de que nós vamos prestar conta. Amém? Amém? E durante esse tempo, eu pulei isso que eu ia dizer. Durante esse tempo que eu estava falando coisas na internet, colocando lá no Instagram, uma paciente minha perguntou para mim: mas com tanto lugar para fazer as coisas aqui, por que você vai para tão longe? Né, Dalca? Porque o Senhor escolheu. Essa ideia não foi minha.
E nunca orei para ir para lugar nenhum. Nunca. Deus sabe. Eu nunca orei por isso. Foi o Senhor. Aí eu disse para ela, eu já faço isso aqui. Eu já trabalho com a sociedade bíblica, eu já fui para os interiores, eu já fui na região metropolitana e alguns interiores próximos, eu já fiz isso. Mas foi uma ideia de Deus. Amém. O que eu posso fazer? Agora eu sei de uma coisa, as vidas foram alcançadas. Nós conhecemos crianças em estado em subnutrição, em desnutrição, pessoas que estavam morrendo naturalmente falando. E a gente chega com a palavra, a gente declara a coisa, mas a gente providencia. Porque o que você vai dizer para alguém que está com a barriga roncando? Só Deus te abençoe? Deus proverá? Não, querido. Se você tiver um pão, rasga o pão e divide com ele. Você tem que fazer alguma coisa. Ele só vai ver Jesus se você for. A fome dele só vai ser saciado se alguém der o pão. Amém? Então não adianta só a oração. A oração ela é primordial, mas tem que ter uma ação. Amém? E se você tem esse chamado no seu coração, não se esconda mais. Porque as nações clamam. O povo do Haiti está morrendo, querido. As crianças estão morrendo. Se não fossem as ONGs que estão lá, que servem uma ração para eles. Fala o termo ração, mas não, como diz o povo aqui no Nordeste, não ignore, não me ignore. É uma comida balanceada. É essa comida que eles trazem dos Estados Unidos em containers e as ONGs oferecem para as crianças. Porque uma colher de sopa desse alimento supre a criança em todas as suas necessidades nutricionais para um dia. Amém? Se aquelas crianças não forem para a escola, elas vão ser o quê da vida? Naquele sistema. Queridos, eles fazem uma refeição por dia. Eu fui para o culto na igreja. A igreja serve um prato de comida para as crianças. Sabe? Eu senti um cheiro de comida, daqui a pouco eu disse, tem comida por aqui. Daqui a pouco eu estava na salinha das crianças, porque eu quis conhecer a igreja, fiquei um pouquinho no culto, depois fui para a salinha das crianças. As crianças tudo sentadinhas numa cadeirinha lá de palha. Daqui a pouco chegam os adultos, um prato de macarrão, tal prato de macarrão, que eu acho que tem muito adulto aqui que não come. E eu, o que é isso? Perguntei, ela disse, é porque muitas crianças vêm para a igreja com fome. Muitas das crianças, essa é a única refeição que ela vai ter. Muitas não, os pais têm condições, às vezes trazem um lanchinho, eu vi uma criança comendo um iogurte. Mas essa é a raridade, a maioria delas vai para a igreja e aquela vai ser a única refeição que ela vai comer. Você entende? A desnutrição, querida, ela atinge a parte cognitiva também. Desnutrição severa na primeira infância, ela compromete a vida da pessoa. Entende? Então a gente não pode ser indiferente, a gente não pode estar tão embriagado com aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, que a gente não se preocupa com o que Deus pode fazer na vida das nações. Amém? Não que seja ilícito você desejar crescer, prosperar e avançar, é de Deus e isso faz propaganda do céu também. Amém? Mas você não pode estar distraído, porque nós temos uma responsabilidade. Devolver ao filho do dono da vinha a sua herança, a sua parte naquela lavoura. Amém? Amém? Aleluia. Eu anotei aqui. Nós não podemos estar tão distraídos com os benefícios do reino de Deus e esquecidos que somos lavradores da sua vinha e que prestaremos conta ao dono da vinha. Amém? Essa terra foi arrendada a nós, querido, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Amém? Eu gostaria de ver se a mídia pode colocar o último e fazer só uma oração no final. Em nome de Jesus vai dar certo. Bota aí, mídia. Aleluia. Esse é um vídeo institucional, tá? Da ONG. Vocês vão conhecer um pouquinho. Eu creio que vão.
Essa é a ONG que eu fui, que é de Minas Gerais. Louvor. Esse é o pastor Léo, o líder da ONG e o pastor que nos pastoreou. Isso era um momento de oração. Esses são os voluntários que estavam nessa ocasião comigo. Eu. Eu dei algumas palestras para as mães e para as crianças, ensinando sobre escovação e saúde. Tive a oportunidade de ministrar. Essa é uma igreja num bairro bem pobre, chamado Alto Jeremi. Essa é a minha equipe que me ajudava. Aí o atendimento às crianças, a enfermeira. As doações que a gente leva, a distribuição. Essa foi a distribuição de sandálias. Essa é a esposa do pastor Léo, a Mônica. Distribuímos kits de higiene oral. Esse é o Ricky. Esse é o pastor George. Esses jovens se converteram quando eu estava lá. Foi nessa igreja que eu orei pelo rapaz que ficou curado. Nós levamos material esportivo também para eles, bola, esse padrão de futebol. Esse é o filho do pastor Léo, esse branquinho. O Davi. Família linda. Amém. Eles são muito alegres. Pode tocar algo baixinho. Eles são crianças. Criança é criança, né? Em todo lugar. Eles são muito alegres, são muito gratos. Se vocês desejarem, vocês podem seguir a Nations Help no Instagram. Eu aconselho que vocês também possam dar uma olhada no YouTube. Existem vários vídeos institucionais do nosso trabalho, né, do trabalho dessa ONG. Muitas ministrações do pastor Léo. Ele é um homem de Deus, um homem cheio da palavra, um homem que crê no Espírito Santo, nos dons do Espírito. E foi uma experiência marcante, tem sido, porque uma coisa que eles dizem para a gente, que você saia do Haiti, mas que esse compromisso com as nações não saia de você.
né? E eu fui marcada. Assim como o Senhor profetizava, né? Os profetas diziam que haveria um tempo em que a palavra estaria escrita no nosso coração, né? Como algo impresso, marcado, que é tão natural quando a gente vê algo fora da palavra, a gente refutar, porque está tão impregnado na gente. Da mesma forma, eu fui impregnada por esse amor e por essa responsabilidade. Está sobre nós, diga, está sobre mim. Está sobre mim. Mais convicção, está sobre mim. Está sobre mim. A responsabilidade de colher as nações da terra e entregar a Jesus como sua herança. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, tu és bom, Senhor. Pai, eu oro por essa igreja. Pai, eu oro por essa porção do corpo de Cristo, fincada e plantada aqui em Jaboatão. Eu oro, Pai, por essa liderança dessa igreja. Eu peço em nome de Jesus que você dê visão a eles, que você torne claro o propósito que você tem para essa igreja. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sendo avivado em seus corações as palavras proféticas, as inspirações, os sonhos e as visões que eles já tiveram de Ti, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que não será perdido, que não ficará esquecido. Eu declaro em nome de Jesus pessoas que você já falou, que você já chamou, que você já convocou, que você já marcou. Essas pessoas se posicionando diante de você, dizendo: eu vou, dizendo: eis-me aqui, eu vou, Senhor, eu recebo essa responsabilidade em meu coração. Pai, eu declaro em nome de Jesus essa igreja sendo despertada, essa igreja sendo estimulada. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, essa igreja sustentando missionários, tendo a honra, o privilégio de sustentar missionários no campo. Pai, é uma honra para a tua igreja semear na vida de pessoas que saem da sua zona de conforto para cumprir o propósito, para receber a recompensa e entregar nas mãos do Senhor Jesus, para ir às nações fazer propaganda do Deus vivo, para ir às nações e curar e falar e saciar a fome e saciar a sede. Oh, eu declaro em nome de Jesus, jovens, adultos, idosos se levantando dessa igreja, indo para as nações. Pai, eu declaro um tempo novo, um manto novo, um avivamento sem precedente nos corações, fruto de obediência, fruto, Pai, de um coração disponível para você, fruto de um desejo ardente de dar a Jesus a recompensa do seu sacrifício na cruz. Aleluia! Eu chamo a existência dinheiro do norte, do sul, do leste, do oeste vindo para a mão dos meus irmãos. Oh, Senhor, todas as circunstâncias favorecendo eles, todas as conexões necessárias para que eles possam ir e colher, Senhor, porque os campos já estão brancos. Oh, Pai, como diz a tua palavra, como Jesus instruiu para que a gente orasse por mais trabalhadores. Oh, Senhor, eu declaro trabalhadores novos nessa igreja, se levantando com coragem, com determinação, consumidos pelo propósito, Pai. Noite e dia consumidos pelo propósito. Oh, obrigada, Pai, pela honra de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. E obrigada por um tempo novo. Oh, obrigada, Pai, por um tempo novo na vida deles. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio no poder que há no nome de Jesus, que o teu Espírito veio sobre os corações nessa manhã. E um manto novo cobre essa igreja, dando a eles uma visão nova, uma visão clara a respeito do que você espera deles, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. E eu ouvirei,
Eu terei notícias dos missionários que vão sair daqui. Eu terei notícias dos missionários que vão sair dessa igreja. Obrigada, Pai. Obrigada por pastor Rodrigo e Flávia, pelo coração tão disponível deles. Obrigada pela honra, Pai, de estar aqui. Muito obrigada em nome de Jesus. Como eu fazia lá no Haiti, brincando com as crianças. Foi uma honra poder estar com vocês, compartilhar um pouco da palavra. Amém? Pastor, desculpe, eu me excedi um pouquinho. É só para você crescer em amor, pastor. E me perdoar.